Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de fazer e trazer um questionamento e uma reflexão para cada um de nós. Qual tem sido o nosso esforço para alcançarmos os milagres de Deus? Muitas vezes nós nos questionamos, muitas vezes nós pensamos, por que o milagre não chega? Por que algumas coisas não acontecem? Por que algumas coisas estão travadas em nossas vidas? E nós não conseguimos alcançar a bênção, o milagre, que nós temos tanto esperado. E nós lemos na palavra de Deus, e tem uma história muito interessante, da cura do paralítico de Cafarnaum. Esse texto é lido, na verdade é escrito nos evangelhos, tanto de Mateus, de Marcos e de Lucas. E quando nós lemos esse texto, que está no capítulo 5 de Lucas, a partir do verso 18, uma coisa que nós, na verdade, eu gostaria de ler aqui rapidamente, é que traz umas reflexões para a nossa vida. E o texto diz assim: alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiriam entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente a Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. E eu fico pensando, o esforço que teve esse pessoal, todas essas pessoas que levaram a cama, o paralítico, e colocaram ele diante de Jesus. Eles não mediram esforços para estar na presença de Jesus, para entrar na presença de Jesus. O mesmo aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela teve que romper uma multidão para poder tocar as orlas das vestes do Senhor Jesus Cristo, para alcançar o seu milagre. Nós, hoje, por meio da graça, nós temos livre acesso ao Senhor Jesus Cristo, bastando nós nos colocarmos diante dele com sinceridade, humildade, de coração quebrantado. Nós temos livre acesso ao Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo de Deus. E nem assim, muitas vezes, o único esforço, na verdade, que nós temos que ter nos dias de hoje é nos dobrar diante de Deus, orar diante de Deus, clamar diante de Deus, por meio, meditar na sua palavra de dia e de noite. Esse é o esforço que muitos não querem pagar o preço por isso. Então eu quero que nós possamos refletir, nesse dia de hoje. Qual tem sido o esforço que você tem feito para buscar a Deus, para alcançar Jesus, para conseguir o seu milagre? Fica essa reflexão nessa manhã, para que nós possamos realmente ver e refletir o que temos feito para alcançarmos Jesus. A Bíblia mesmo diz que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então o poder de Deus habita em nós. Mas para isso, nós temos que viver uma vida santa, livre do pecado. Temos que nos renunciar coisas desse mundo, para que possamos viver em santidade diante de Deus. Esses são os esforços, na verdade, que nós temos que ter em nossas vidas e buscar em nossas vidas para que nós possamos se achegar a Deus.
Se achegue a Deus do jeito que você está. Clame a Ele. Busque a Ele. Tenha um tempo de oração com Deus. Será que isso, pelo menos isso, nós temos tido nos nossos dias? Qual tem sido o nosso esforço? Qual tem sido a nossa dedicação para buscar a Deus? Que nessa manhã possamos refletir sobre isso e que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, entender que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Nós temos que buscar, perseverar, agarrar nele, para que possamos alcançar ao Senhor Jesus Cristo e renunciar todas essas imundícies do mundo. Pense nisso. Vamos orar então nessa manhã. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida dos Teus filhos, ó Deus, nessa manhã. E pedir, ó Deus, que possamos, ó Deus, caminhar nos Seus caminhos, no caminho da santidade, nos livrando, Senhor Jesus, de toda a tentação desse mundo, Pai. Nos livrando, ó Deus, dessa imundície desse mundo, Senhor. E que possamos caminhar em santidade, Deus, perseverando na fé, Deus, para que possamos alcançar a Sua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Em nome de Jesus, que possamos nos esforçar, ó Deus, nos esforçar e ter fé e buscar a Tua face, Deus, de dia e de noite, em todos os momentos, Pai, para que possamos alcançar, ó Deus, a Ti e assim o nosso milagre. É em nome de Jesus que eu oro nessa manhã. Amém. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia e não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curtam esse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas possam ouvir destas boas novas desse Evangelho de Cristo, para que alcance a salvação em nome de Jesus.